não é um negócio de encontrar o meu Deus, eu vou ser o cara, não sei o que. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que com 60 anos tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro e tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o que, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente saudável, durma, coma bem, tenha uma rede de apoio próxima e não tente reinventar a roda, cara. Vocês acham que por trás dos níveis de dopamina mais baixos e de problemas psicológicos está a questão da vida ser muito fácil hoje para grande parte das pessoas? Porque a gente pensa, né, compara com, sei lá, não precisa nem voltar milhares de anos atrás. Volta 200 anos atrás. Você não tinha água encanada, você, dependendo de onde morasse, não tinha luz, você não tinha coleta de esgoto. Aqui no Brasil, infelizmente, mais da metade da população não tem ainda, né? Mas nas cidades grandes, pelo menos, já tem. Então, hoje, você gira a torneira com a água potável. Você vai no mercado, tem a comida lá a um preço relativamente barato, sobretudo comparado com o passado. Então, as grandes motivações do ser humano ao longo da história, me manter hidratado, alimentado, seguro, tudo isso está muito mais fácil hoje em dia. Será que as pessoas não perdem um pouco do motivo por trás das ações que elas querem ter e isso acarreta em níveis mais baixos de hormônio? É possível, porque se para fazer essa comparação, a recompensa, o motivo, atualmente é comum ele ficar mais longe. Antigamente, para você se alimentar, você saía para caçar, saía para colher, é uma tarefa relativamente simples, né? Agora, para você conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que se formar. Então, a gente adicionou uma série de camadas. Viver atualmente é mais complicado, é mais complexo. E a gente se perde no meio do caminho. Tem uma regra geral dessa tal dopamina que é a seguinte. Quanto mais longe a recompensa tá, menor é a tendência de você liberar a tal dopamina. Quanto mais longe está o motivo, a recompensa, mais difícil é você se motivar para ir buscá-la. Seu cérebro meio que não gosta de perder tempo, de gastar tempo, tá muito longe. Então, e a gente olha que na realidade atual, né, as pessoas entram na faculdade. Entram por quê? Pergunta para um jovem que acabou de entrar na faculdade o motivo dela ter entrado. Alguém falou que tem que entrar. Meu pai mandou entregar o diploma para ele. Daí, mas por que você tem que entrar? Ah, porque a pessoa se perde no meio do caminho. Ela não consegue construir uma narrativa até chegar a algum motivo. Então, assim, se o cérebro não tem um motivo para fazer algo, você não vai ter sistema sendo ligado e ele não vai gerar aquela energia que você precisa para buscar, né? E como eu disse, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho porque a vida é um pouco mais complexa na sociedade moderna, né? Então, bom, às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. O que você quer? Ah, não sei. O que te faz feliz? Não sei. A pessoa não sabe nem o que ela quer, onde que ela quer chegar. E isso impacta tudo, Bruno e Malu. Tudo. A capacidade da pessoa de prestar atenção, a vontade dela de sair da cama para fazer as coisas, a vontade de ir para o lugar, estudar, trabalhar. Se a pessoa não tiver claro o motivo, ir à academia, essa história de formar hábitos, de ter disciplina, isso aí é fundamental. É quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro. Se não tiver claro do porquê fazer aquilo. Isso inclui dieta, fazer academia, estudar. Se você não tiver um motivo claro, você não vai ter essa química adequada, necessária para você manter a atividade sendo realizada dia após dia, né? Nosso cérebro ele é meio que naturalmente preguiçoso, né? Ele quer gastar o mínimo de energia possível e ganhar o máximo possível. É isso. Então, né? Ninguém aqui tá falando pra gente voltar a ser caçador-coletor, até porque naquela época, com 24 anos, você perdia os dentes por falta de vitamina e morria com 35 com alguma inflamação. Ninguém tá falando isso, pelo amor de Deus. O que a gente tá falando é que a gente passou um pouquinho do que seria usar as tecnologias atuais, por exemplo, de produção de alimentos, empacotamento de alimentos, água encanada, etc. Criação de telefones e aplicativos para pegar comida, eu acho que a gente passou um pouco do próprio peso da tecnologia e da modernidade acabou voltando contra nós de alguma forma e a gente está como consequência uma epidemia de um monte de problema que poderia ser evitado. Se você entrar hoje num postinho de saúde, grande parte dos pacientes que estão ali em fila de espera, eles vão ter o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, sobrepeso, diabetes, dislipidemia. Obesidade, se você entra na OMS lá, você vai ver que diz assim, obesidade é uma doença multifatorial. Doenças metabólicas no geral. É totalmente evitável. A OMS tem isso no site deles.
E a gente passou, cara. A gente hoje, o peso do nosso desenvolvimento tecnológico tá esmagando nós mesmos e a gente tá ferrando. Fizeram cagada no meio do tempo aí, ninguém percebeu, e aí a gente tem que às vezes vir no podcast para avisar o pessoal, ó, eu tenho uma opinião muito singela pra minha vida. Eu vou esperar o RD ficar com 100 mil alunos, vou ficar multimilionário e vou morar no mato, comer banana no cacho, assim, e estudar até morrer. A gente foi selecionado para executar coisas. Você tem que trabalhar, velho. Não, porque o meu chefe, não sei o que. Cara, tem que trabalhar, cara. Trabalhar te dá autoeficácia, te dá função. A minha motivação hoje, o meu propósito também é fazer meu marido feliz. Daqui a pouco eu vou ter uma família. Eu quero, né, fazer os meus filhos crescerem bem, saudáveis e bem educados e tudo mais. E dar ajuda para minha família. Então, eu tenho um propósito que... No geral é simples, né? Me manter saudável, mas as pessoas estão em busca, eu acho que isso é muito da nossa geração agora, que se perderam um pouco de buscar esse propósito macro, que não precisa. Eu tenho uma aula no RD chamada Sociedade Emburrece a Concorrência, é o nome da aula. E lá eu deixo muito claro, eu falo, pessoal, a vida, pelo menos na minha análise, é você ter prazeres em coisas relativamente simples, adquirir conhecimento para você ter ferramenta e repertório para conseguir executar comportamentos e principalmente dentro disso tudo você formular e conviver num ambiente com pessoas que estão de acordo com aquilo que você acha que é correto. Porque o ambiente modula o seu comportamento pra caramba. Então você vive no meio de pessoas com uma mentalidade e você é arrastado pra média daquilo. Não é um negócio de encontrar o meu Deus, eu vou ser o cara, não sei o que. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que com 60 anos tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro e tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o que, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente saudável, durma, coma bem, tenha uma rede de apoio próxima e não tente reinventar a roda, cara. Perfeito. Eu concordo com o seu argumento da narrativa. Eu não discordo de ninguém aqui no final. Acho que todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa. Mas o ponto é o seguinte, eu tô lendo agora, pela segunda vez, A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. E ele ataca muito a questão da falácia narrativa. Ele fala que a gente tende a lembrar de coisas que se encaixam em histórias e por isso muitas vezes que eventos complexos e imprevisíveis antes de acontecer, depois que acontecem, ficam totalmente previsíveis, que a gente consegue encaixar aquilo na narrativa. E ele fala que isso está por trás do sucesso de romances, mitologia grega, porque você pega e cria uma narrativa para tornar essa desordem do mundo algo que possa se encaixar numa ordem, né? Transformar o caos em cosmos. E ele fala que hoje a narrativa está mais complexa porque o mundo é mais complexo e por conta disso você tem vários distúrbios psicológicos que surgem porque o pessoal perde o propósito da vida, assim. Eles veem aquilo muito complexo e nessa complexidade toda, o cara não tem que se mover para obter alimento porque já tem na mão dele. Para obter água já tem na mão dele. Ele tem todo o conforto do mundo e ele perde a motivação de agir. Ele fala, isso vai acabar com a mente das pessoas. E aí, já fazendo um link disso com redes sociais e com telas que a gente ia falar, eu acho engraçado como os youtubers lá de trás, que foram os caras que começaram a ganhar muito dinheiro com a internet, uma parte deles, vamos botar aí 10 anos atrás, tá ferrado hoje em questão de cabeça. Deprimiram, Os né? caras tiveram depressão, os caras tiveram uma série de distúrbios, ficaram mal. E esses caras ganharam muito dinheiro, eles ficaram ricos. Eles resolveram todo o primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Então eles resolveram a vida e mesmo assim eles entraram nesse quadro. Por que será que isso acontece? As redes sociais estão tornando as pessoas hoje mais deprimidas e ansiosas do que no passado? É o que os estudos mostram. Tem vários mostrando que o uso, como eu comentei, o uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. Eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como nós... Olha eu me colocando no pacote aqui, né? Se é um produtor, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação, pô. E nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né? Ou até vendo a si próprias, né? Com filtros Ou o até tempo mesmo todo. vendo a si próprias, né? Ou como elas veem em relação às outras pessoas, né? Agora, essa questão do youtuber é uma questão interessante. Pô, a pessoa tem muito dinheiro, aquela questão, né? Por que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não tá feliz, ou tá mal, tá deprimida? Não só youtubers, no mercado financeiro eu conheço um pessoal que tem a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente que é
não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender, o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler, se não me engano ela é de Harvard, ela fez uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro, você olha para uma coisa que chamam de status socioeconômico, que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto, você ter uma boa escola, você ter uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, você pode ter os mesmos efeitos maléficos de ser pobre. Então, a comparação com o outro, se você tem 1 milhão no meio de pessoas com 100 milhões, você é rico, teoricamente. Mas se você se sentir pobre, por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status E o socioeconômico. inverso é verdadeiro também. E o inverso, exatamente. Se você se tiver sentir rico, né? Se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você gera aquela sensação no seu corpo responde aquilo. E apoio social, mesma coisa, né? Apoio Você social. pode ter 1 milhão de seguidores e um monte de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito... O seu cérebro está entendendo que você está sozinho. E muda a química do cérebro e é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que a pessoa se sente sozinha tendo 1 milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, né? Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima? Às vezes a pessoa não tem, né? Apesar de ter um monte de fã. E tem isso, essa questão do propósito, ela... É uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né? Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Como é que você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas, você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem? Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa ela entra e essa questão do dinheiro, ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um conhecido que sempre comenta assim, que o dinheiro é o maior elogio... Como é que é? Elogio mais É o sincero. elogio mais sincero. E faz muito sentido. Todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela tá fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador e ela sem perceber, ela funila a vida dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor, aí na hora que você alcança lá o valor que você queria, e agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar. E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser famosa e rica, ela não tá bem, não tá funcionando bem. O dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive do ponto de vista orgânico, né? Ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos, dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa. Agora, não significa que você ter dinheiro, você vai ter saúde mental em dia. Isso nem de longe é verdade. Se a gente for pegar... É que era um objetivo mais subjetivo, assim. Tem um estudo do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. E aí felicidade é subjetivo. Esse Né? estudo é legal O que é pra caramba. felicidade? Depende de uma pessoa para outra.